Bora. Então, gente, as pteridófitas vão ser o grupo que vão vir na frente das briófitas. É o segundo grupo na escala evolutiva. Então, lembra que eu coloquei meio que aquela linha do tempo, aquele cladograma que eu coloquei? Então, as pteridófitas, elas vêm logo depois. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dar os exemplos, para vocês irem se acostumando com o que é uma pteridófita. A pteridófita é dividida em dois grandes filos. Aí um gênio sem criatividade, ele colocou o nome do primeiro filo, no mais importante dele, de pteridófita. Então, você não diferencia um do outro. Então, o primeiro grande filo é a pteridófita. Então, nas pteridófitas tem samambaias, xaxim, avenca, psilófitas e cavalinhas. As samambaias são a primeira aqui à esquerda. Deixa eu pegar o pointer aqui. Pois é, Ju. Um Zé, alguém sem criatividade nenhuma que deu o nome disso aqui. Então tá. Aqui tem a samambaia, que tem em toda a casa de vó, a vó ama samambaia. Xaxim, que é aquele, parece um coqueiro em miniatura, um coqueiro que não desenvolveu direito. E é isso, que é o xaxim, que é muito utilizado, inclusive, ó, os indígenas brasileiros, eles faziam muito artesanato, ainda fazem, né? Artesanato de xaxim, porque esse caule aqui deles, ele é fibroso, ele não é lenhoso, que a gente chama. Lenhoso é literalmente de lenha, então pensa no eucalipto. O eucalipto, ele é lenhoso, logo ele dá lenha. Agora, o xaxim, ele tem meio que umas fibras, assim, dispostas, assim, longitudinalmente, que aí você consegue desfiar ele e fazer artesanato. Então, esse que é o xaxim. As avencas aqui estão do lado direito, que parece um trevo, mas não é um trevo. O trevo, na verdade, é aquele trevo, entre aspas, da sorte, né? Ele é, ele é uma gimnosperma, ele não é uma pteridófita. Aqui está a psilófita, que está meio na moda ter psilófita em casa agora, que são essas aqui, que parecem uns espetozinhos assim. E aqui a cavalinha, que as pessoas mais velhas adoram tomar um chá de cavalinha. Nossa, eu também gosto da samambaia, viu, Mariana? Eu sou muito vó, velho. Eu curto umas plantas. Por isso que eu dou aula de planta. Mas é isso aí, gente. Depois, tipo assim, depois vocês pegam meio gosto, não sei se vocês vão pegar, né? Mas depois eu tive um professor muito da hora de botânica. E aí eu peguei gosto por planta. Aí desde então eu plantei vários trens. Tem mexerica aqui em casa, tem um monte de erva, essas suculenta, avenca, samambaia, tem tudo aqui em casa. Enfim. E o outro filo, que tem um nome um pouquinho não, bem mais criativo e muito difícil de lembrar, só que vocês não precisam lembrar não, fica tranquilo, chama Licopodiophyta. São os licopódios e as selaginelas. Licopódio está aqui do lado esquerdo, selaginela está aqui do lado direito. Parece, se não me engano, as selaginelas são aquelas plantas que colocam em aquário, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que é assim. Selaginela coloca em aquário, mas eu não estou lembrado. E o licopódio é essa aqui. Eu nunca vi na vida um licopódio, não sei vocês, mas eu nunca vi na vida. Enfim, vamos passar por que realmente interessa, que são as características gerais. Então, tudo aqui nesse slide, ó, depois na hora que vocês forem, parece planta de plástico mesmo. Então, sempre, quando vocês forem estudar essas características gerais aqui, o que eu coloquei de negrito são novidades evolutivas, são novidades em relação às briófitas, então. Então, a principal delas, é que eu mais vou falar para vocês, que é a mais provável de cair no Enem, é a presença de vaso condutor de seiva, de xilema e de floema. Quando a gente for falar de tecidos das plantas, de órgãos das plantas, a gente vai falar de xilema e de floema, mas agora não vem ao caso. Mas basicamente, xilema transporta água e sais minerais, floema transporta seiva elaborada, que a gente chama. Então, açúcares, substâncias importantes como hormônios, esse tipo de coisa é, vai ser transportado pelo floema, mas por enquanto não vem ao caso. Tá. Então, agora vai inverter tudo. O esporófito, lembra que ele era passageiro lá nas briófitas que eu comentei com vocês agora, na última aula? Então, agora o esporófito não é mais
a fase passageira, ele é a fase duradoura. Então, sempre que a gente vê um... Opa, abriu aqui a gravação do outro áudio. Voltou. Então, sempre que vocês veem uma samambaia, vocês estão vendo um esporófito de uma samambaia, vocês não estão vendo o gametófito dela. O gametófito das samambaias, na verdade, ele é muito pequeno e eu nunca vi. E, assim, o professor que eu tinha falava muito que ele era quase que microscópico, que a gente passava por cima e nem percebia ele. Que a gente, por exemplo, tem uma samambaia ali no jardim, igual a Mariana falou que tem, não tem, tipo assim, ela provavelmente nunca viu e nunca vai ver o gametófito de uma samambaia, porque ele realmente é muito pequeno, ele só tem a função só de formar o gameto ali e acabou. É isso que ele, para isso que ele serve mesmo. E agora a gente já tem órgãos verdadeiros, então a gente vai ter uma raiz, a gente vai ter um caule, a gente vai ter folha, que realmente são raiz, caule e folha. Não mais é, rizóide, cauloide e filóide. Agora eles são realmente verdadeiros. E agora eles têm também tecido de sustentação, que a gente vai ver mais para frente. Vai ser parênquima, esclerênquima. Só que agora não vem ao caso. Agora ainda a gente não... Isso, é marca boa agora. Agora tá portando Lacoste, é o jacarezinho. Então vamos lá. Elas são também criptógamas, que eu falei. Então não dá para você ver o órgão sexual, ele é invisível. Por isso cripto, como se fosse uma cripta mesmo, que é... Cripta quer dizer que está escondido, né? Então, literalmente órgão sexual é invisível. Então, eles vão depender também da água para da reprodução, porque eles não têm grão de pólen e eles não têm, elas também não têm sementes, que, como eu falei, elas vão aparecer a partir das gimnospermas. Ei, João, tá ao contrário, né? O contrário. João não, Fernando. Tá ao contrário, Fernando. Não tem. Errou. O contrário, eles são criptógamas. É invisível o coisa sexual, tá? E o habitat são locais úmidos, como a floresta amazônica, ou também casa de vó, ou casa de mãe, que também é um habitat natural aí desse tipo de planta. Então, as diferenças entre o gametófito e o esporófito de uma samambaia ou qualquer outro pteridófito. O gametófito, como sempre, ele é haploide, então ele tem metade da carga genética. O esporófito vai ser diploide, tem o dobro da carga genética. O esporófito vai ser a fase duradoura, enquanto o gametófito é passageiro. Só que agora, um não vai depender do outro. Os dois são autótrofos, ou seja, os dois fazem o próprio alimento. O gametófito faz a reprodução sexuada, ou seja, ele produz gameta masculino e gameta feminino. E o esporófito vai produzir esporos, que é a reprodução por brotamento, entre aspas, né? Então, vai cair no solo, vai germinar e vai formar um gametófito. E é basicamente isso, são basicamente essas as características gerais. Mas toda planta gosta de véia, meu. E toda véia gosta de planta. Então vamos lá. A estrutura do esporófito, que é o que a gente vê. Então vamos lá. Ó, quem tem uma em casa, depois da aula, se quiser dar uma olhada, tá lá, a mãe tá fazendo janta, sei lá quem que faz janta na casa dos vocês. Vai lá dar uma olhada na samambaia e depois vocês me falam. Isso aqui vocês não vão conseguir ver. Vocês basicamente, assim, basicamente não, quase nunca vocês vão ver o caule da samambaia. Por quê? O caule é do tipo rizoma. O caule do tipo rizoma, ele fica embaixo da terra. Ele faz uma sustentação porque ele fica na horizontal. Ao invés das plantas, das outras árvores que a gente está acostumado, que o caule fica na vertical, né? A gente vê o tronco. Só que das pteridófitas a gente não vê, ele fica embaixo da terra. E ele tem raízes verdadeiras que vão ser responsáveis também pela sustentação no solo e também pela absorção de nutrientes. Então, o caule é do tipo rizoma, que é um caule subterrâneo que garante sustentação às folhas. Aí, as folhas vão ter essa seção aqui no meio, que parece um caule, só que não é. Então, eu esqueci como é que chama essa estrutura. Vou procurar aqui rapidinho. Então, o que vai acontecer? Uma folha
de uma, de uma samambaia, ela na verdade é formada por vários folíolos. O que que são os folíolos? Olha aqui nessa figura aqui embaixo. Os folíolos são exatamente essas aqui, ó. Cada partezinha da planta, da folha de uma samambaia é chamada de folíolo. Elas são individuais. Dá para você destacar ela normalmente, por si só. E essa parte aqui no meio não é o caule, lembrando. O rizoma, que é o caule, ele está embaixo da terra. E aí, a gente vai ter também os que a gente chama de soros. Lembra que eu falei que os esporófitos sempre vão produzir esporos por meiose? Então, é dentro desses soros que aqui parece uma verruguinha, uma verruguinha aqui, ó, debaixo da planta. Parece uma verruga, várias verruguinhas embaixo da planta. Na verdade, isso aqui são o que a gente chama de soros. Nesses soros tem um monte de esporanjo. O esporanjo é a estrutura que forma os esporos, é onde vai acontecer a meiose. É como se fosse o ovário da mulher. Como se fosse, gente, pelo amor de Deus. Não é literalmente igual, é como se fosse. Ali vai acontecer a meiose e vão ser formados os esporos, certo? E, bom, é basicamente isso. Deixa eu só achar aqui como é que chama, certinho a sustentação ali dos folíolos. Chama. Ah, gente, não vou achar. Não tô achando. Enfim, não vou achar. Depois eu mando lá no grupo como que chama. Mais um sendo errado pela doença antidicção. A doença antidicção é difícil, João. E eu já tenho a dicção meio ruim, e ainda vou falar verruga, falar viguba, aí é foda. Enfim, aí o báculo, a gente chama de bácula as folhas jovens. As folhas jovens, vocês veem que ela parece um feto, um bebê. Já viram um feto no estágio inicial do desenvolvimento dele? Que ele fica parecendo meio que parece um ratinho, velho, que é meio enroladinho assim. Inclusive, em inglês, eles chamam a samambaia de fetus. Fetus é feto em inglês. Inclusive, fica aí essa curiosidade para vocês. Então, os báculos são as folhas jovens, certo? E é por isso que a samambaia é chamada de... Por isso que a samambaia é um bebê. Exato. Então, bora lá. Aí, o gametófito, que vai ser a estrutura que vai ser formada pelo esporo, ele é sempre muito pequeno, por isso que a gente quase nunca vê. Tá até aqui a foto de um aqui, nunca tinha visto na vida, mas tá aí a foto de um gametófito de uma samambaia, e realmente parece um coração. E é exatamente isso que a gente sempre lembra e usa para lembrar por exemplo, aparece lá numa prova. Fala assim, tem vários gametófitos aqui. Se você vê uma estrutura parecendo um coração, já pode matar que é tipo pteridófito, certo? Então é isso. Então, e a gente fala que eles são monóicos. Monóicos é quando você tem, é como se fosse hermafrodita. A gente não pode usar exatamente a palavra hermafrodita, mas é como se fosse. Um indivíduo só, ele tem estrutura reprodutiva masculina e estrutura reprodutiva feminina, certo? A gente chama de monóico. Nós humanos somos dioicos, ou seja, homens têm pênis e, e testículo, mulheres têm ovário e vagina. Enfim, estruturas reprodutivas feminina e masculina são, são separados, certo? Então, os arquegônios formam os gametas femininos, que está aqui a setinha está indicando aqui, mas está meio fraco, então deixa eu pegar o pointer aqui. Então, aqui, ó, essa região aqui, ó, está representando os arquegônios, que vão formar os gametas femininos, por mitose, lembra que é por mitose, porque o gametófito é N, e os anterídeos, que são essas partezinhas que parecem uns cabelinhos, que tá até aqui, ó, parece um cabelinho, vai formar o gameta masculino, certo? Então, vamos lá. A reprodução assexuada é mais ou menos a mesma coisa que eu falei antes.
O brotamento ocorre quando, por exemplo, uma partezinha do caule dá origem a um broto, dá origem a um báculo, dá origem a uma nova planta, a uma nova samambaia, certo? Ah, e a fragmentação, que é o que eu tinha comentado na aula passada, que é tirar uma muda. Você tira uma muda, joga ali no solo e, por sorte ou por conhecimento ali, você tirou uma parte do caule, uma parte da planta que vai conseguir brotar e vai formar um novo indivíduo. Mas isso aqui não interessa tanto, como eu falei nas briófitas também. Interessa mais a reprodução sexuada. A ideia, gente, é sempre a mesma. É o esporófito 2N que vai fazer meiose, vai formar o esporo vai germinar, vai formar o gametófito vai formar o gameta masculino, o gameta feminino, os dois fecundam, formam o esporófito de novo, certo? A ideia é sempre essa. Chamada de muda e planta fala. Mas planta infelizmente não fala. Mas uma vez eu vi um estudo que, tipo assim, as plantas têm formas de comunicação, só que a gente não entende, né? Porque a gente não é uma planta, obviamente. Enfim, bora lá. Então, dada aí a, a ideia geral de como que funciona, a gente pode já trazer, então, para a realidade das pteridófitas de como acontece. O esporófito maduro, ele tem os soros. Lembra que eu falei? Dentro dos soros tem os esporângios. Os esporângios, eles vão formar os esporos. Então tá aqui, ó, no esqueminha, que dentro do esporângio vai acontecer a meiose e vai formar o esporo. Em dado momento, esse esporângio ele vai estourar e vai liberar esses esporos. Como eles são muito, muito, muito leves, esses esporos vão voar com o vento. Ou então, algum inseto, pode ser que algum inseto, na verdade, eu acho que é muito raro o inseto participar dessa, dessa reprodução aqui, porque não é interessante para o inseto carregar um esporo. Enfim, o vento vai carregar o esporo vai cair num lugar propício ali e vai germinar, vai formar o gametófito. O gametófito, como eu mostrei aqui no último slide, no penúltimo slide, ele tem estrutura masculina, que está aqui embaixo, e estrutura feminina. A estrutura masculina vai formar o gameta masculino, ou anterozoide. E a estrutura feminina vai formar o gameta feminino, que a gente chama de oosfera, certo? E aí, o que vai acontecer? O anterozoide deu uma chuva, ou então está dentro da água, o anterozoide vai nadar até a oosfera, que está protegida aqui, vai ocorrer a fecundação. A fecundação vai formar o zigoto. O zigoto é o estágio inicial do novo esporófito. E esse zigoto vai fazer várias e várias mitoses até que seja formado um esporófito maduro, que é a samambaia, por assim dizer. Certo? Então é basicamente isso, gente. Não tem muito segredo, não. A única coisa que vai ficar diferente mesmo, assim, da última que eu expliquei, das briófitas, é que a alternância de gerações é ao contrário. Então, o esporófito vai ser duradouro e o gametófito que vai ser passageiro, certo? E lá na outra, gametófito duradouro, esporófito passageiro. Correto, gente? Alguma dúvida? Quer que volta? Então, beleza. Vamos passar para uns exercícios, então. Então, você já deve agora estar acostumado com o anterozoide ou esfera, né? Tranquilo. Por enquanto, nessas aqui, nesses dois primeiros grupos, a gente não entra tanto nos nomes das estruturas, assim. Por exemplo, no nome da estrutura que recobre a osfera.
A gente não precisa saber tanto disso, porque o nome continua padrão nos próximos grupos, e eu vou passar para vocês, então eu achei melhor ir com calma, para vocês pegarem o ciclo primeiro, depois vocês vão pegar o como que funciona o restante, certo? Então, bora lá. Vamos fazer uns exercícios para dar aquela fixada marota. Então, vamos. Número 1, do finado vestibular da UFSCar, que não existe faz uns 10 anos. Considere as seguintes características. 1. Presença de tecidos de condução. 2. Presença de raízes verdadeiras. 3. Dependência de água para fecundação. 4. Fase esporofítica predominante. Uma briófita e uma pteridófita apresentam em comum apenas A, 4, B, 3, C, 1 e 3, 1 e 2, desculpa, D, 2 e 3, ou E, 1, 2 e 4. E aí, o que vocês acham? Alguém tem algum palpite? Boa, galera, aí sim. É isso mesmo. É dependência de água para fecundação. É a única coisa que une os dois. Lembra que o tecido de condução vai aparecer justamente nas pteridófitas, que as briófitas fazem aquele esquema de escadinha. Raízes verdadeiras lá não existe, é rizoide, lembra? Aqui começa a ter raiz verdadeira. E a fase esporofítica predominante também começa a ocorrer só nas pteridófitas, antes é o gametófito, correto? Então, é isso aí mesmo. Então, vamos para 2. Assinar a alternativa incorreta ou errada, né? A. Os esporófitos das pteridófitas costumam apresentar três partes: raiz, caule e folhas. B. Diversas pteridófitas são epífitas, isto é, vivem sobre as outras plantas sem parasitá-las. C. As pteridófitas são plantas avasculares que não formam sementes. D. Os esporófitos das pteridófitas formam estruturas denominadas esporângios. Ou E. Os soros encontrados nas folhas das pteridófitas contêm um conjunto de esporângios. Esses soros são protegidos por uma membrana chamada de indúsio. Qual que é a alternativa que vocês acham que é errada? Trouxe aí um conceito que eu esqueci de... Esqueci não passei para vocês porque realmente não cobra mais. Não vale procurar na internet a resposta não, hein? Vamos ver aí. Essa dá uma embaralhada na cabeça, né? Dá uma lida aí de novo, então. Então, você consegue. Ó, vamos lá, vamos analisar uma por uma, então. Ah, tá, então vamos dar uma analisada aqui, raiz. Os esporófitos das pteridófitas costumam apresentar três partes: raiz, caule e folhas. Tá certo. Eu até falei que a gente tem os folíolos, né? Que são aquelas partezinhas das folhas, mas nada mais são do que formações para formar uma folha. Então, realmente, a raiz, o caule é do tipo rizoma, que está embaixo da terra, e as folhas. É exatamente isso. Então, diversas pteridófitas são epífitas. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês de epifitismo, que era um tipo de inquilinismo? Epifitismo é quando, por exemplo, na natureza, assim, em floresta tropical, tem as bromélias e as orquídeas, por exemplo. Vocês já perceberam que a orquídea ela sempre está no alto, dentro de um vaso, mas ela está sempre no alto, ou então ela está. Tem gente que deixa ela grudada assim na parede, ela forma as raízes dela assim ficam na parede, ou então pendura numa árvore, e é justamente isso que é epifitismo, que são as epífitas. E as samambaias também fazem isso. As epífitas, elas procuram, por exemplo, pensa bem, você está no lugar, numa floresta amazônica, então não entra luz lá embaixo, no solo, entra muito pouco, né? Não fica claro o suficiente. Então, o que que elas vão fazer? Elas vão se desenvolver num galho de uma outra planta maior,
para que elas tenham acesso à luz mais fácil. E é isso que a gente chama de epifitismo, certo? Então, as samambaias fazem isso, as bromélias fazem isso e as orquídeas fazem isso. É uma matéria, isso é uma matéria de ecologia que a gente viu das relações interespecíficas, certo? Então, essa aqui está correta também. Essa aqui também está correta. Então, aqui ele fala, as pteridófitas são plantas avasculares que não formam sementes. Essa parte de não formar sementes, tá certa. As sementes vão começar a ser formadas no próximo grupo que a gente vai começar a ver semana que vem, as gimnospermas, certo? Agora, essa parte de ser avascular, a sempre quer dizer não. Então, se eu falo que ela é avascular, eu falo que ela não tem tecido condutor de seiva, certo? A gente não viu que os tecidos condutores de seiva surgiram justamente nas pteridófitas. Então, essa aqui que é a alternativa errada, então ela é a alternativa certa, né? Então, letra C. Mas vamos dar uma analisada na D também. A letra D fala assim, ó, esporófitos das pteridófitas formam estruturas denominadas esporângios. Quem lembra o que é esporângio? Fala aí no chat. Esporângio é onde forma o quê? Esporângio é onde forma os esporos. Os esporos estão formados por mitose ou por meiose? Isso. Porque lembra que ó, o esporófito é sempre 2N. Aí você divide por 2 e o esporo vai ser N, assim como o gametófito. Então, ó, vamos já aproveitar para fazer uma revisãozinha aqui, ó. N é sempre, ó, esporo e gametófito, gametófito e gameta. Então, esporo, gametófito e gameta é sempre N. 2N é sempre zigoto, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, e esporófito. E também as estruturas que formam o esporo também são 2N. Esporângio também é 2N. Por quê? Porque ele nada mais é do que uma parte do esporófito. Se o esporófito é 2N, logo o esporângio também é 2N, certo? Então é basicamente isso. Então vamos lá. Para a última. Os soros encontrados nas folhas das pteridófitas contêm um conjunto de esporângios. Esses soros são protegidos por uma membrana chamada de indúzio. Não, e é isso mesmo, gente. Eu esqueci de falar, esqueci não, né? Eu preferi não colocar tanto detalhe, porque é um detalhe que, assim, vocês vão ficar com isso na cabeça e meio que não serve para o nosso objetivo, que é o Enem. Então, mas é isso. Essa cápsulazinha aqui, ó, meio marronzinha, que eu coloquei uma imagem aqui, ó, a gente chama de indúzio. O indúzio vai chegar uma hora que ele vai estourar. E aí, quando ele estoura, vai liberar os esporos que estão retidos ali dentro dos esporângios, que são os formadores, enfim, vocês já pegaram essa parte. Correto? Alguma dúvida aqui nessa questão? Acho que não, né? Vocês mataram ela rapidão. Então vamos lá. A3. Analisando os processos sexuados e ciclos de vida das plantas, considere as informações seguintes. 1. Fase gametofítica muito desenvolvida. 2. Fase esporofítica independente da planta haploide. 3. Fase gametofítica muito reduzida. 4. Fase esporofítica cresce sobre a planta haploide. 5. Sementes são abrigadas, desculpa. Pode-se afirmar corretamente que A. 1 e 3 ocorrem nas briófitas e pteridófitas. B. 3 e 5 ocorrem nas gimnospermas, mas não nas pteridófitas. C. 4 ocorre apenas nas briófitas. D. 1 e 5 ocorrem nas gimnospermas. Ou E. 2 ocorre nas briófitas, mas não nas angiospermas. Então vamos lá, vamos analisar essa que eu vou fazer com vocês, que ela é mais complexa, ela é da FUVEST, vestibular da USP. Fase gametofítica muito desenvolvida. Vocês lembram que o único grupo de plantas que o gametófito é a fase duradoura, qual que é? Alguém fala aí no chat para mim, por favor.
Só nas briófitas, isso mesmo. Então, somente nas briófitas isso aqui acontece, que a fase gametofítica é muito desenvolvida. Fase esporofítica independe da planta haploide. Isso vai acontecer a partir das pteridófitas. Lembra que na figura que eu coloquei na última aula, o esporófito das briófitas, ele não tem a cor verde. Se ele não tem a cor verde, ele não faz fotossíntese. Por isso que ele depende da planta haploide. A planta haploide é o gametófito, certo? Então, basicamente, nessa dúvida, ele está falando que o esporófito não depende do gametófito. Isso vai acontecer a partir das pteridófitas. Acontece também nas gimnospermas e também nas angiospermas. 3. Fase gametofítica muito reduzida. Isso também é uma característica que vai aparecer a partir das pteridófitas. Lembra daquela plantinha com formato de coração? Lembra que ela é muito pequena? Então a gente sempre fala que ela é muito reduzida, que ela é menos desenvolvida do que o esporófito. Então isso vai acontecer a partir das pteridófitas. 4. Fase esporofítica cresce sobre a planta haploide. Isso aqui ocorre em um único grupo de plantas, que são as briófitas também. Lembra que, como eu falei agora há pouco, o esporófito vai crescer em cima do gametófito, porque ele depende da nutrição do gametófito, então é isso que vai acontecer, e só ocorre nas briófitas. E a 5 fala que sementes são abrigadas. Sementes serem abrigadas, o que ele está querendo dizer? Tem fruto. Ter fruto só ocorre nas angiospermas, que é o último grupo que a gente vai estudar. Só ocorre nas angiospermas. Sementes ocorrem a partir das gimnospermas, que é a próxima. Certo? Então, vamos analisar agora as alternativas a partir da análise que a gente fez. Pode-se afirmar corretamente, então, que A, 1 e 2 ocorrem nas briófitas e nas pteridófitas. Então, vamos lá. Fase gametofítica muito desenvolvida. Ocorre em pteridófito? Não. Então, não dá para ser A. 3 e 5 ocorrem nas angiospermas, mas não nas pteridófitas. Fase gametofítica muito reduzida. Ocorre nas pteridófitas. Sementes são sementes não abrigadas. Sementes não abrigadas. Isso, aliás, nossa, eu fiz confusão aqui, hein, gente? Sementes não abrigadas, elas não ocorrem nas angiospermas, porque como eu falei, a angiosperma tem fruto. E se tem fruto, as sementes são abrigadas. Sementes não abrigadas só ocorrem em gimnospermas. Gimnospermas. Certo? Ixi, que horrível. Gimnospermas. Então não pode ser essa aqui, justamente porque essa aqui está errada. Sementes não abrigadas. E pteridófita não forma semente. 4 ocorre apenas nas briófitas. Fase esporofítica cresce sobre a planta haploide. É exatamente isso. Aliás, essa aqui, né? Fase esporofítica cresce sobre a planta haploide. Desculpa. 1 e 5 ocorrem nas gimnospermas, então fase gametofítica muito desenvolvida. Se ela ocorre só na briófita, ela não ocorre na gimnosperma. Então tá errado. E sementes não abrigadas realmente só ocorrem nas gimnospermas. 2 ocorre nas briófitas, mas não nas angiospermas. Fase esporofítica independe da planta haploide. É o contrário, né? Só nas briófitas que a fase esporofítica depende da fase haploide. Então é isso mesmo, era a letra C, João, você acertou, parabéns. E é isso, gente. Por enquanto, de plantas, a